Olá pessoal, aqui é o Chesman e o vídeo de hoje não podia ser de uma outra coisa que não fosse O Senhor dos Anéis e os Anéis do Poder. Essa maravilhosa série que estreou no Amazon Prime na semana passada. Galera, olha, falar pra vocês que, bom, o título do vídeo vocês já viram, né? É bom ou ruim? Então vamos responder isso ao longo do vídeo. Veja até o final. Cara, bicho, mas uma coisa é certa. Que maravilha de produção, o que é que não faz, como diz um amigo meu, o dinheiro infinito. Dinheiro infinito, cara, causa uma maravilha cinematográfica, como nós vimos. Mas antes de nós falarmos especificamente sobre a série, eu quero falar pra vocês uma coisa muito importante. A série, pessoal, ela é em uma adaptação, foco na palavra adaptação. O que infelizmente muita gente não entendeu o porquê. Porque, meus amigos, se você não sabe a série, se você não assistiu, já adianto, se você não assistiu, você está errado. Porque, meus amigos, você deve assistir, que é uma base maravilhosa sobre o mundo do Tolkien. Bom, o mundo do Tolkien, pessoal, que tecnicamente relata, nos mostra os elementos que estão aqui nesse mundo que é o Silmarillion, pessoal. O Silmarillion, como vocês podem ver, pessoal, é digamos assim, o Velho Testamento do mundo do Tolkien. Cara, é uma obra que contém o surgimento do universo, o surgimento da mitologia. Aqui está a origem do universo da Terra-média. E para começar, pessoal, a gente falamos de origem do universo, eu quero ler um pedacinho para vocês. Eu tenho essa edição aqui, gente, já é uma edição muito antiga, né, que eu comprei em um sebo há muito tempo atrás. Olha só para vocês terem uma ideia, eu a comprei no ano de 2008 e ela é uma edição vamos aqui ver quando que ela foi realizada, quando ela foi feita. Cadê essa informação? Sim, essa aqui é uma edição feita em 1977. Eu consegui achar num sebo aí, cara, e eu adorei, amei. Não comprei uma edição mais nova, né, pessoal, porque eu tenho um certo carinho por essa aqui. E como eu estava falando, gente, sobre a origem do mundo, olha só o que diz aqui na primeira página do primeiro conto do Silmarillion, chamado Valaquenta. Relato dos Valar e dos Maiar segundo a tradição dos Eldar. São os deuses, os anjos, né, entre aspas, do mundo do Tolkien. E aqui nós temos a origem desse universo. Olha só, gente, fara. No princípio, Eru, o único, que na língua élfica se chama Ilúvatar, fez os Ainur do seu pensamento. E eles fizeram uma grande música perante ele. Nessa música, o mundo começou, pois Ilúvatar tornou possível o canto dos Ainur, e eles viraram-no como uma luz na escuridão. E muitos de entre eles enamoraram-se da sua beleza e da sua história, que viram começar a desdobrar-se como numa visão. Por isso, Ilúvatar deu ser a sua visão e colocou-a no meio do vazio. E o fogo secreto foi mandado arder no coração do mundo, que se chamou então Iá. Então, os Ainur que o desejaram ergueram-se e entraram no mundo. No princípio do tempo, a era, tarefa, sua realizá-lo e pelos seus labores concretizar a visão que tinham visto. Longo tempo laboraram-se nas regiões de Ea, que são de uma vastidão que ultrapassa o pensamento dos elfos e dos homens, até que no tempo marcado ficou feita Arda, o reino da terra. Então eles envergaram o trajar da terra, e a ela desceram e nela habitaram daí em diante. Cara, Tolkien, é animal, cara. Mas repararam uma coisa? A criação do mundo do Silmarillion, pessoal, é por meio de uma música. Música essa que é representada, olha só, tá aparecendo aí um videozinho pra vocês, justamente por meio dessa segunda abertura. Se vocês repararem, nessa abertura nós temos notas musicais que formam, que dão vida a formas. Música dando vida a formas, como no poema de Tolkien. Só tem um pequeno detalhe, cara, essa abertura é maravilhosa, tudo é lindo, a série é linda, 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 como há muito tempo eu não via coisas tão lindas como, por exemplo, eu vi o próprio Senhor dos Anéis. Só tem um pequeno detalhe, pessoal.
A Amazon Prime não tem direito exatamente sobre a obra Silmarillion. A obra Silmarillion, pessoal, que conta os detalhes de todo esse universo, não são propriedades da Amazon. Por isso, meus amigos, nós estamos falando de uma adaptação. Tá, mas como assim se não tem direitos sobre o Silmarillion? Ô Chesma, eles têm direitos sobre o quê? Bom, aqui nós temos essa Bíblia gigantesca que é o próprio Senhor dos Anéis. A minha edição também, olha só, eu e minhas edições antiguinhas. Essa aqui é de 2002, na época dos livros. E aí, galera, o que é que a Amazon Prime tem direito? A Amazon Prime tem direito, pessoal, justamente aos apêndices, onde são citados os elementos que depois se tornaram o livro Silmarillion. Olha só, pessoal, no meu livro, os apêndices, se vocês vão conseguir ver aqui, ó, os apêndices começam na página 1095 e vão até a página 1203, né? Que na verdade, né, gente, vão até a página, vamos lá, com os mapas e tudo aqui e tal, né, pessoal? Os apêndices do livro vão até a página 1186. Então é isso que a Amazon Prime tem direito, não exatamente da obra, pessoal. E como a Amazon Prime não tem direito exatamente da obra, muitas adaptações surgiram. Adaptações que infelizmente a cambada de gente preconceituosa está criticando ferrenhamente. Ai, não existe elfos negros. Ai, não existe anões negros. Cara, adaptação. Vamos modernizar. O próprio Tolkien dizia que sua obra era cheia de espaços para que outras pessoas construíssem novas histórias e sim melhorassem aquilo que... Bom, como é que melhorar o que já é perfeito? Mas o próprio Tolkien dizia isso, cara. E esse bando de gente aí que, cara, não vou nem dizer que são os idiotas, porque é falta de educação chamar idiota de idiota, né? Mas então não vou falar isso. Mas, cara, que bando de gente preconceituosa. Nós temos ali, pessoal, uma cena no segundo episódio onde passa um monte de anões assim, e nós temos ali o vislumbre de um anão negro. Nós temos o vislumbre ali, nós temos uma das personagens principais, que é justamente a esposa do rei sobre a montanha, Durin, príncipe sobre a montanha, Durin, que é uma anã. Ai, mas ela não tem barba. Gente, ela tem as barbichas aqui assim e tal, e ela é uma mulher negra. Cara, a história é fantástica. Nós temos um dos personagens mais incríveis da série, que foi uma adaptação fantástica. Ele não é original do mundo Tolkien, que é o elfo Araldir, que é um elfo negro. Cara, pensa num cara macho. Você vai ver lá o que ele vai fazer no segundo episódio. Velho, que pessoas pequenas, que pessoas ridículas, que não entendem, como eu falei no começo, foco na palavra adaptação, modernização. Gente, isso é uma mesquinharia. A série é maravilhosa. Bom, já entreguei, né? Eu acho a série maravilhosa, fantástica. E essas pessoas não estão sabendo aproveitar aquilo que é dado. Mas normal, né, cara? Essa galera preconceituosa fica reclamando de tudo toda hora. Povo chato do caramba, né? Mas enfim, falemos um pouco sobre a história. Cara, como eu falei, o Silmarillion conta a história do nascimento do mundo, como foi que o universo foi criado. Porque, meus amigos, no universo do Senhor dos Anéis existem 3 grandes eras, que levam milhares de anos. Lá nos filmes que nós assistimos, do Peter Jackson, lá que são histórias contadas aqui, né, na saga O Senhor dos Anéis, nós temos aqui essa pataca aqui, são histórias... Opa, quase derrubei meu Mjolnir, quase derrubei. São histórias contadas também aqui no Hobbit, né, pessoal? São histórias que se passam na terceira era. O Silmarillion nos conta, pessoal, as 2 antigas eras. Na primeira era, acontece a criação do mundo, como vocês viram ali. Acabei de ler o poema para vocês. E os primeiros filhos de Ilúvatar era Melkor. Melkor, o mais lindo, o mais belo, o mais poderoso e o mais inteligente. Que é claro que é uma menção ali ao cristianismo, né? Uma menção ali ao próprio Lúcifer. E da mesma forma de Lúcifer, Melkor também queria ser tão super poderoso. E ele então, pessoal, começou a inserir na música da criação notas dissonantes, criando elementos malignos.
Melkor acaba se transformando no grande senhor do escuro, o grande maléfico senhor do escuro. Cara, se você viu o Sauron, que nos filmes do Peter Jackson, cara, o Sauron é só um pequeno tenente, um servo de Melkor. E, pessoal, a Primeira Era mostra o nascimento do mundo, o nascimento dos elfos, o nascimento de todos os seres da Terra-média, e o final da Primeira Era é o combate contra Melkor, o Senhor do Escuro, super poderoso. Com esse combate termina a Primeira Era e Melkor é derrotado. O seu mais forte tenente, tenente, né, gente? Servo, conseguiu escapar. E esse tenente é Sauron. E é isso que nós vemos na série. Nós vamos ver na série, pessoal, as histórias da Segunda Era. Sauron crescendo, se fortalecendo, e tecnicamente a série deverá acabar justamente naquela batalha final, ou melhor, naquela batalha inicial, né? É um rolo, né, gente? Pessoal, lembra aquela batalha no começo do primeiro filme do Peter Jackson? Aquela batalha encerra a Segunda Era. Nós temos lá, cortam o anel na mão de Sauron e tal, né? O Elrond pede por Isildur para ele jogar o anel no fogo, ele não joga e tal. Então, pessoal, o que nós vemos na série são milhares de anos antes dos eventos do filme. Tanto é que os protagonistas são jovens. Lady Galadriel, né, pessoal, rainha de Lothlórien, né, que é interpretada magistralmente pela Cate Blanchett nos filmes. Nessa série ela é uma jovem guerreira, aventureira. Ela é uma jovem que está descobrindo os seus poderes, está descobrindo as suas capacidades e que ao longo de milhares de anos vai virar aquela senhora élfica. Nós temos o próprio Elrond, que também é um jovem ainda mais político. E, meus queridos, se você não sabe, Elrond não é elfo puro. Elrond é um meio-elfo que escolheu abraçar a sua linhagem élfica. Por isso que em determinados momentos da série tem o Conselho dos Altos Elfos, onde aparecem os grandes heróis, os grandes reis élficos. Aparece o maior de todos os reis élficos da Segunda Era, Gil-galad. E o Elrond não pode participar do conselho. Por quê? Porque ele é um meio-elfo. Gente, esses personagens são os personagens que estão nessa série. É uma série maravilhosa. O próprio Durin, o príncipe sob a montanha, né? Lá em Khazad-dûm. Khazad-dûm. Esse nome não te é estranho? Claro que não, porque lá nos filmes do Peter Jackson, Khazad-dûm, que era o reino dos anões, o maior reino dos anões da Terra, se transformou nas terríveis Minas de Moria, onde a sociedade enfrenta o Balrog. Cara, então você tem que ter na sua mente, você vai ver coisas milhares e milhares de anos antes dos filmes. Mas, meus amigos, é uma adaptação maravilhosa. Nós vemos ali, até os dois primeiros episódios, nós vemos os cenários maravilhosos, nós vemos as árvores da luz. Lembra que eu falei que na criação do mundo, o Melkor foi colocando notas dissonantes, fazendo surgir seres maléficos? Então, no início não havia sol e nem lua. A luz do mundo eram em duas árvores, as árvores de ouro e a árvore de prata, que nós vemos na série. E aí, meus camaradas, Melkor, por pura inveja, consegue convencer um ser totalmente maléfico, de puro mal, que é a mãe da aranha Laracna, do filme do Peter Jackson. Uma aranha muito maior, muito mais terrível, muito mais maléfica. Essa aranha envenena as árvores, matando a árvore de ouro, matando a árvore de prata. As luzes delas, né, pessoal, são os elfos, eles pegam essas luzes e os Maiar ou os Valar? Deixa nos comentários, eu não lembro se é os Maiar ou se é os Valar, que vão pegar as luzes das árvores, a luz da árvore de ouro, cria-se o sol. A luz da árvore de prata, cria-se a lua. Cara, Tolkien é demais, cara. Que coisa mais poética, mais maravilhosa. E aí, nós vemos isso acontecendo na série, pessoal. Nós vemos esses detalhes, as árvores. Nós vemos o reino, né? O reino dos anéis, o reino dos
dos elfos, tudo no seu auge, pessoal. Esses reinos, nos filmes do Peter Jackson, eles estão em decadência. Os reinos que nós vemos no filme do Peter Jackson são reinos menores, muito mais fracos do que os reinos dessa segunda era. Os anéis estão... Os anéis, estou focado nos anéis. Os elfos estão no auge do seu poder. Os anões, ou anãos, estão no auge do seu poder. Entendeu? Essas outras raças estão. Os homens também existem, só que por enquanto apenas mostraram os homens do sul. E os homens do sul são vigiados de perto pelos elfos. Justamente vigiando os homens é que aparece o elfo Araldir, que é esse elfo novo que surgiu aí, como eu falei agora. Que é esse elfo negro, alvo de tantas polêmicas dos idiotas. Mas nesse momento, pessoal, os homens são vigiados porque anteriormente os homens foram aliados do Senhor do Escuro. Os homens eram antigos soldados de Melkor. E estão agora, alguns deles, é possível que estejam aliando-se a esse novo mal que vem ressurgindo, que é Sauron. Isso, pessoal, é que nós estamos vendo e iremos ver o surgimento de Sauron, o poder de Sauron e a queda que Sauron fará nos elfos, nos anãos. E como surgirá a aliança entre homens e elfos para derrotar Sauron. Mas principalmente nós veremos a Forja dos Anéis. Nós já vemos ali, já aparece na série, o Forjador dos Anéis, Celebrimbor, o maior elfo ferreiro, o maior artífice da Segunda Era. Não é o maior artífice de todos os elfos. Esse maior artífice de todos os elfos, ele é até citado na série. O maior artífice de todos os tempos, de todos os poderes élficos, é um elfo chamado Fëanor. Fëanor conseguiu fazer a maior joia de todos os tempos, que dá nome a esse livro, As Silmarils. E se vocês conseguem ver aqui, ó, tem uma coroa com 3 joias. Essa coroa com 3 joias, elas conseguiram capturar nessas joias justamente o brilho das árvores de prata e de ouro. É por causa dessas joias que nós temos a guerra na Primeira Era. Na Segunda Era, nós temos o segundo artífice mais poderoso, Celebrimbor. E nós vemos que ele tem um plano. Celebrimbor tem um plano de construir uma forja tão poderosa, tão incrível, tão maravilhosa, que será capaz de construir, de forjar joias de incrível poder. Adivinha quais joias serão forjadas dentro dessa forja? Eu duvido vocês adivinhar que serão todos os anéis dos anãos, os anéis dos elfos, os anéis dos homens. Por influência de Sauron, Celebrimbor forjará os anéis. Mas Sauron irá enganar Celebrimbor. E Sauron irá forjar na sua própria forja, fazendo o seu próprio poder, o Anel. O anel para todos governar. Isso não é spoiler, gente, porque como é uma adaptação, isso pode não seguir exatamente como nós vemos ali a história que está no Silmarillion. Como eu falei para vocês, a Amazon não tem esses direitos. Mas nos apêndices, essas histórias são citadas com menos detalhes. Então, em linhas gerais, vai ser isso que nós vamos ver. Mas, exatamente, não será assim. Por isso que é, meus queridos, foco na palavra adaptação. Adaptação. De uma maneira geral, o que eu posso dizer para vocês é que a série é uma das coisas mais lindas, mais incríveis que eu já vi. Os 2 primeiros episódios são episódios de apresentação de personagens. Nós somos apresentados aos grandes personagens, onde os núcleos se girarão. E claro, tem Hobbit, tem os ancestrais dos Hobbits, os chamados Pés Peludos. E os Pés Peludos são tão fofinhos, tão carismáticos como são os próprios Hobbits. E para encerrar o nosso vídeo, o último ponto, pessoal, é que nós vemos também a chegada de um ser que nós não sabemos quem é. Cai do céu um ser barbudo, um homem barbudo. Pode ser... Bom, você sabe, pessoal, nós vimos nos filmes do Peter Jackson Saruman o branco, Gandalf o cinzento, Radagast o castanho, mas nós não vimos nos filmes os magos azuis. São 2 magos azuis que chegaram anteriormente também. Esse cara que chegou, esse cara que aparece em algum momento, que eu não vou falar em que momento, você vai ter que assistir, porque esse vídeo é sem spoiler, né, cara?
Meu, esse cara pode ser um mago azul? Pode. Mas eu acho que para economia de personagem e que para trazer ali o carisma, para trazer ali a galera já para falar assim, nossa, eu conheço esse cara, vai ser o Gandalf. Na minha opinião, nós vimos ali o Gandalf chegando na Terra-média. Ai, os nerdolas, né? Ai, mas o Gandalf não chegou nessa era, o Gandalf chegou não sei o quê. Velho, mais uma vez, adaptação, cara. Adaptação. E é uma adaptação fantástica. Então, respondendo à pergunta do início, esses 2 primeiros episódios que nós temos disponíveis são maravilhosos, são incríveis, lindos e maravilhosamente, magistralmente adaptados. Galera, nós vamos fazer mais vídeos ao longo da série, mas esse vídeo tá, cara, tão empolgado, tão maravilhado, tão, sabe? Eu não consigo nem definir, cara, o quanto que eu fiquei feliz quando eu vi essa série. Tem o mesmo de felicidade de quando eu assisti, como vocês sabem, o Sandman da Netflix. Cara, Senhor dos Anéis de um lado, Sandman do outro. Pra mim, cara, até o momento, meu, incríveis, maravilhosos, indescritíveis. Amigos, ficamos por aqui. Vida longa e próspera. Um grande abraço e até mais. Fui, gente. Tchau, tchau.